Olá, alunos! Nós vamos começar agora a nossa aula falando sobre as memórias do computador. É muito importante, quando nós começamos a falar sobre as memórias, saber que as provas de concurso pedem muito sobre memória RAM, memória ROM, memória cache, memória flash, entre outras memórias que o computador tem. A pergunta que eu te faço é a seguinte: qual é o significado de memória quando nós pensamos aí nas respostas de informática para a prova de concurso? Pois bem, dê comigo: memória é todo e qualquer local onde os dados estão armazenados. Quer dizer, todo e qualquer local que serve para armazenar dados, para o armazenamento dos dados, pode ser chamado de um dispositivo de memória. Repetindo então, memória é todo e qualquer local onde os dados estão armazenados. Como eu disse, tem alguns tipos de memória que caem muito em provas de concurso, como o caso da memória ROM, da memória RAM, da memória auxiliar ou secundária, memória cache, memória virtual. Tudo isso nós vamos precisar estudar agora, certo? Vamos então ao estudo individual, começando com a memória ROM. Primeiro, quando nós falamos sobre memória ROM, é importante saber que ROM significa, por tradução, memória somente de leitura. Read Only Memory, memória somente de leitura. Se a memória ROM é conhecida como a memória somente de leitura, isso quer dizer que ela não permite gravação por parte do usuário. Como assim, professor? O usuário só pode ler os dados que estão armazenados na memória ROM? Exatamente. Quem grava os dados no componente de memória ROM é o fabricante. Então, vamos a essa característica. Acompanha comigo. Repetindo, memória ROM permite apenas a leitura dos dados por parte do usuário. Isso significa que o usuário não pode gravar os seus arquivos num componente de memória ROM. Professor, mas e quem é que escreve na memória ROM? Quem é que grava dados na memória ROM se ela é somente de leitura para o usuário? Quem escreve, quem grava os dados na memória ROM é o fabricante, porque ela é somente de leitura, apenas de leitura para o usuário. Mas para o fabricante, claro que não, porque alguém teve que escrever. Então, o fabricante grava os dados num componente, como por exemplo um microchip de memória ROM, e o usuário só faz a leitura desses dados. Então, quem grava no componente com memória ROM, é bom se dizer, é o fabricante desse componente, certo? Outra característica interessante de debater sobre a memória ROM, muito é abordado em prova esse quesito, que ela é considerada uma memória não volátil. Isso quer dizer que a memória ROM não depende de energia elétrica para manter os dados armazenados. Repetindo então, a memória ROM é uma memória não volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica. Como assim, professor? Explica de forma mais fácil. Tu imagina que tu desliga o teu computador, certo? Quando tu desliga o teu computador, o que acontece com a memória ROM? Os dados são mantidos, não são perdidos, porque ela é uma memória não volátil. Se tu desligar o teu computador, tudo que está armazenado na memória ROM vai ser mantido armazenado na memória ROM. Repetindo então, memória ROM é uma memória não volátil, porque não depende de energia elétrica para manter os dados armazenados.